Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer advogar contra a fazenda pública. E nesse programa de sexta, especialmente em temas de direito administrativo. Hoje eu vou fazer mais uma conversa com vocês sobre a reforma tributária. É a sexta live seguida que eu faço, então eu estou emprestando o horário do administrativo para a gente falar dessa super novidade que está chacoalhando o mercado da advocacia, que são as oportunidades relacionadas à reforma tributária. Se você ainda não estudou a reforma tributária, eu tenho um convite para te fazer. Tem um curso na minha escola especificamente sobre a reforma tributária. É ministrado 100% por mim e lá eu aponto numa carga horária de mais ou menos 3 ou 4 horas tudo o que há de indispensável para você saber da reforma tributária em termos de oportunidades de negócio. O link para você chegar nessa minha página e ter mais informações sobre o curso da reforma tributária você encontra na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Meu perfil no Instagram é @professormaza, você vai lá, encontra um link, clica, vai abrir uma árvore de links e aí você clica para ter mais informações sobre o curso da reforma tributária. Lembrando que todos esses conteúdos são disponibilizados pensando em parcerias. É isso mesmo, eu quero advogar com você nas suas causas. Qualquer causa que chegar no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo, direto pelo meu Instagram, mande uma mensagem direta que a gente combina os termos dessa parceria. Então, é muito legal ter você aqui e te agradeço pelo fato de você estar me acompanhando agora também nesse ano novo de 2024 e um excelente ano para vocês. Hoje eu vou falar a respeito da nova contribuição que a reforma tributária trouxe, conhecida pela sigla de CBS. CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A reforma fez algo muito estranho do meu ponto de vista. Ela pegou um tributo e dividiu em dois. Um tributo geral sobre bens e serviços e a reforma dividiu esse tributo geral entre imposto de bens e serviços e contribuição de bens e serviços, respectivamente IBS e CBS. O IBS é de competência municipal e estadual, a CBS é de competência da União. E o tema de hoje é uma análise mais detalhada sobre essa contribuição federal que surge no nosso ordenamento com a reforma, a contribuição de bens e serviços. Essa nossa conversa hoje também é uma degustação do meu curso de reforma tributária. As matrículas estão abertas, assim como todos os cursos da minha escola também você pode imediatamente entrar, se matricular e virar a mesa da sua advocacia já nesse começo de 2024. Bom, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tem apenas algumas diretrizes apontadas, por enquanto, pela Constituição. E por que isso? Porque não houve consenso no Congresso Nacional para um detalhamento da contribuição de bens e serviços. Então, existe, a partir da reforma, uma previsão genérica para a instituição desse tributo, alguns pilares dessa tributação, mas muita coisa foi transferida para um momento posterior, que é a aprovação de uma lei complementar detalhando os conteúdos desse tributo. Essa técnica é muito comum da Constituição estabelecer linhas gerais e a lei complementar posterior detalhar esses conceitos gerais, o que significa, em termos políticos, um adiamento do momento decisório. Em vez do Congresso Nacional resolver todos os problemas do tributo e colocar dentro da Constituição, ele chuta a bola lá para frente e o Congresso Nacional, daqui a alguns meses, vai ter que discutir essa lei complementar. Para entender a CBS, eu quero começar o nosso bate-papo aqui falando de contribuições. As contribuições são a quinta espécie tributária do nosso ordenamento. Os tributos no Brasil podem ser de 5 tipos: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. As contribuições especiais são, portanto, a quinta espécie tributária
que não pode ser confundida nem com imposto, nem com taxa, nem com contribuição de melhoria e muito menos com empréstimos compulsórios. Existem muitos exemplos de contribuição no nosso ordenamento. Tem, por exemplo, a COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade. Tem uma outra que é a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Existe a CID do petróleo, existe a CID Royalties. Então, há muitas contribuições no nosso ordenamento. E é interessante perceber que a técnica utilizada pelo constituinte para criar contribuições é uma técnica diferente. Em vez de definir a hipótese de incidência e a base de cálculo, como é feito em relação aos outros tributos, na Constituição, o que o constituinte faz é apontar a finalidade da contribuição. Não entra na discussão de hipótese de incidência e fato gerador. Essa é uma discussão que pode parecer um pouco árida, muito técnica, mas você vai entender. Por exemplo, nos impostos, como que a Constituição distribui a competência para a criação de impostos? Ela vai lá e define uma hipótese de incidência. Por exemplo, imposto sobre a renda é uma hipótese de incidência que define a competência federal para a instituição do imposto de renda. Mais adiante, no 156, a Constituição diz que compete aos municípios e ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre Serviços, ISS-QN, o QN é de qualquer natureza, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O que a Constituição fez? Ela deu essa competência para os municípios e para o Distrito Federal e definiu uma hipótese de incidência genérica, prestação de serviços previstos numa lei complementar. Isso é assim, essa definição genérica de uma hipótese de incidência em todos os impostos previstos na Constituição, todas as taxas, todas as contribuições de melhoria e todos os empréstimos compulsórios. Mas quando se trata de uma contribuição, o Constituinte não prevê uma hipótese de incidência genérica. Ele simplesmente diz qual que é a base de cálculo que essa contribuição terá e a finalidade. Então você pega, por exemplo, a COFINS. A COFINS é o tributo que incide sobre a receita bruta, definição da base de cálculo que está na Constituição. E a finalidade é o custeio da Seguridade. O Constituinte, ele diz onde o dinheiro tem que ser aplicado nas contribuições. Por causa dessa técnica diferente que as contribuições têm para a definição de competências, as contribuições são tristemente utilizadas no nosso ordenamento para jogar na Constituição tributos que foram declarados inconstitucionais pelos nossos tribunais. É um absurdo que seja assim, mas vamos pegar o caso da COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, cuja aula do meu curso de reforma tributária eu gravei antes de ontem aqui na produtora Lopes FX com o Rodrigão. A contribuição de iluminação pública está no artigo 149-azão da Constituição. É uma contribuição que incide sobre a prestação do serviço público de iluminação de ruas. Antes de criar a COSIP, já existia a taxa de iluminação de ruas, mas ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque a iluminação pública não é um serviço que eu possa ter os custos distribuídos aos contribuintes, e aí fere o funcionamento das taxas. O que o Congresso Nacional fez? Após a declaração de inconstitucionalidade da taxa de iluminação, ele aprovou uma emenda criando a contribuição de iluminação. Isso é uma vergonha do meu ponto de vista, isso é inconstitucional porque rompe com a lógica da competência tributária no nosso sistema, mas tem sido feito isso. Quando um tributo de arrecadação muito substancial é declarado inconstitucional, o Congresso vai lá, dá um bico para cima nesse tributo, joga dentro da Constituição e passa a chamar de contribuição. Com a CBS acontece a mesma coisa. Existe a previsão da base de cálculo da CBS, né, que é o valor do bem ou do serviço, e a finalidade sempre vinculada em termos constitucionais. Muito bem. A CBS, como eu já comentei, é uma contribuição federal. É a União que instituirá a CBS e ela que fará a cobrança. Lembre de uma informação fundamental
que talvez seja a frase de direito tributário que eu ensino, a frase mais importante de todas. Eu tenho duas frases que eu criei há muito tempo atrás que resumem dois grandes assuntos do direito tributário. Uma é a frase sobre tributação na importação e na exportação. Tá? Então, a ideia é que todos os tributos incidem na importação e somente um incide na exportação. Essa é uma frase geral que resolve o problema da tributação de esse tipo de operação. A segunda frase é: a Constituição não cria tributo, ela só define competências. Repito para você memorizar. A Constituição não cria tributo, ela apenas define competências. Então a Constituição não está criando a CBS. A contribuição está dizendo: União, a CBS é sua, institua uma lei para a criação dela. A Constituição não tem estrutura, não tem força normativa suficiente para aprovar uma lei, uma emenda constitucional que cria um tributo, porque isso violaria a cláusula pétrea. Então, com a CBS, esse fenômeno se mantém, tá bom? Então, a ideia das contribuições é essa que eu comentei. Interessante que uma das pilastras da reforma tributária diz respeito a uma simplificação no pagamento de tributos. Eu sou um crítico da reforma tributária, tem avanços importantes, mas há problemas técnicos que vão estourar numa declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Uma dessas questões problemáticas diz respeito a no lugar do que a CBS vai entrar dentro do nosso ordenamento. Então, a partir do momento em que a CBS for instituída, contribuição sobre bens e serviços, será eliminado o PIS, que é uma contribuição, a COFINS, que eu comentei agora há pouco, para custeio da Seguridade, e a contribuição do importador. Só que o que a reforma fez em termos de simplificação não é uma simplificação. Aliás, esse termo simplificação está muito desgastado no direito tributário, porque no nosso país há um tributo pago de uma vez só e que substitui vários outros tributos, que é o Simples Nacional. Só que a normativa do Simples é tão complexa, mas tão complexa que ele não deveria nem chamar simples, porque ele não tem nada de simples. E isso acontece em maior grau na CBS também. Ela foi instituída, entre outras razões, para simplificar o modelo do nosso ordenamento, mas ela não faz isso. Para que você tenha uma ideia, na aula, no meu curso de reforma tributária que eu ministrei sobre o Simples, eu apontei mudanças que a reforma tributária traz sobre o Simples, que vão tornar a legislação do Simples mais complexa ainda do que aqui está hoje em vigor. Então é muito legal que você saiba disso. O nome simples, o princípio da simplificação são nomes vazios, porque eles não foram, de fato, mecanismos para promover essa simplificação. Outra coisa importante, eu já falei com você a respeito da vacatio legis da reforma tributária. Aliás, se você não assistiu a algum encontro nosso sobre a reforma tributária, vá nas minhas redes, porque lá no meu feed você encontra o histórico de todas essas lives, desde aquela em janeiro que eu falei da reforma tributária parte 1, até a anterior a esta aqui, reforma tributária parte 5. Isso já vai te dar um vislumbre bastante completo, embora panorâmico, mas bastante completo sobre os aspectos da reforma. E nós já falamos sobre a vacatio legis, um tema super complicado, porque nem todos os itens da reforma têm aplicação imediata. O que houve foi, dada a complexidade do novo sistema e a questão da falta de consenso no Congresso, foram estabelecidos marcos temporais a partir dos quais parte da reforma entra em vigor. Só para que você relembre, uma colher de chá, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela pode ser cobrada a partir do ano de 2027, rapaz!
temos uma vacatio legis aqui gigantesca da ordem de 4 anos. E por que vai demorar tanto? Primeiro porque precisa ter a normatização da CBS, que vai ser super complicada. Segundo, porque a introdução da CBS vai eliminar mais de 5 outras contribuições. E a eliminação dessas contribuições tem que ser mais ou menos contemporânea à entrada em vigor da CBS, porque senão vai ter um degrau arrecadatório. E jamais o Congresso Nacional permitiria que houvesse uma cessação da entrada de recursos públicos pela extinção de um tributo sem que outro o substituísse. Então, a cobrança se dará a partir de 2027. Qual que é a hipótese de incidência da CBS? A Constituição definiu já essa hipótese de incidência. Lembrando que hipótese de incidência é o tipo tributário, ou seja, é a previsão na nossa legislação das situações que acontecendo produzem o dever de pagar o tributo. Então, para te dar um exemplo, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda, ter algum acréscimo patrimonial. Toda vez que alguém realiza essa conduta prevista na hipótese, vai ter que pagar um imposto. A mesma coisa acontece com a CBS. A Constituição definiu uma hipótese de incidência genérica, né? A descrição das condutas, e a partir daí é que correrá o prazo para sua instituição. Eu vou ler para você aqui qual é a hipótese de incidência, porque as colunas de sustentação desse tributo já foram estabelecidas pela Constituição, embora seja uma hipótese de incidência bastante aberta ainda. Então vamos lá. Abro aspas e leio o trecho da reforma que prevê a criação da CBS. Abro aspas. Incide sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Que mais? Outro detalhe importante, a CBS poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Aqui a reforma passou do ponto. Eu disse, embora a gente possa prever aí várias melhorias que a reforma trouxe, esse é um outro ponto que merece críticas. A reforma prevê a possibilidade de bitributação e bis in idem da CBS com outros tributos já existentes. Eu acho que eu nunca comentei aqui, há uma diferença entre bitributação e bis in idem. Esses dois institutos constituem na incidência de mais de um tributo sobre um único fato gerador. Se você pega o fato gerador importação, e aí você cobra 2 tributos sobre a importação, nós temos um caso de bitributação. Veja, mas o Supremo Tribunal Federal trabalha com uma diferença muito interessante entre bis in idem e bitributação. O Supremo diz assim, se as cobranças simultâneas, ou seja, se os respectivos tributos forem instituídos por entidades federativas diferentes, isso chama bitributação. Então, por exemplo, se você pegar prestação de serviço, cuja cobrança de ISS é feita pelo município de São Paulo e de Guarulhos, a minha terra natal, como São Paulo e Guarulhos são lugares diferentes, apesar de Guarulhos ser muito melhor que São Paulo, minha terra natal sempre vai ser melhor, e nós temos aí um fenômeno de bitributação, porque 2 entidades diferentes tributando o mesmo fato gerador. Já no bis in idem, as cobranças simultâneas emanam de uma única entidade federativa. Ou seja, só o município, só o estado ou só a União realizam essa conduta abusiva de instituir mais de um tributo sobre um único fato gerador. Então você pega, por exemplo, um exemplo de bis in idem, quando o município cobre IPTU sobre o valor venal do imóvel e cria uma taxa de limpeza, por exemplo, também sobre o valor venal do imóvel, nós temos um bis in idem, porque as condutas simultâneas vêm da mesma entidade. Por isso que eu acho que nesse ponto específico, a CBS viola a cláusula pétrea da Constituição, porque ela está supertributando um fato gerador mais de uma vez. Isso fere, entre outras normas, a propriedade privada prevista na Constituição. Então, sempre nós temos que conhecer a legislação, por isso que eu tenho te falado em tantas oportunidades sobre a reforma tributária,
para a partir desse momento nós podermos avaliar se a mudança é boa ou se ela é uma mudança ruim. Sempre precisamos ter um juízo crítico sobre os nichos onde a gente atua, sobre as oportunidades que a gente tem para atender o cliente. Tá bom? Então ficam aqui registradas mais algumas críticas minhas a respeito da reforma, embora essas críticas elas se transformem em oportunidades de negócio na reforma tributária. Quando eu aponto aqui uma irregularidade, essa irregularidade ela vai estourar numa cobrança futura e para nós, advogados em tributário, isso é uma oportunidade, isso é uma situação que enseja a utilização de uma ação judicial. Por isso que no meu curso da reforma tributária, a antepenúltima aula é sobre oportunidades de negócio. Eu pego todas as aulas anteriores, vejo quais são as oportunidades de negócio previstas nessas aulas anteriores e listo numa aula só para você ver ali o portfólio de serviços que você pode oferecer para o seu cliente a partir das novidades da reforma tributária. Então, se você curtiu esse conteúdo aqui, eu te convido a fazer parte dos cursos da minha escola. Eu tenho dito para você que neste ano de 2024, a minha escola vai se transformar na maior escola de advocacia do país e eu te convido para fazer parte dessa ampliação que minha escola terá com novos cursos. A começar por esse da reforma tributária. É um curso com um preço super acessível. Você vai ver que é possível se matricular sem comprometer muito as suas receitas. Para saber mais detalhes, clique no link que está na minha bio do Instagram. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo, cujo espaço eu aproveitei aqui para falar da reforma tributária. Valeu, nos veremos na próxima oportunidade. É isso aí, obrigado pela sua presença, até mais, tchau.